O bairro do Pinheiro, em Maceió. Nos anos 80, parecia um lugar comum. Mas uma casa ali fez uma família fugir, sem levar absolutamente nada. O Pinheiro era um bairro simples. Ruas de terra, casas próximas umas das outras. O som constante das cigarras. E o cheiro de maresia que nunca ia embora. Foi nesse cenário que Flávio e Suzana realizaram um sonho. Ele, motorista de ônibus. Ela, costureira. Gente comum. Eles compraram uma casa pequena. Simples. Mas deles, tinham 3 filhos. Gustavo, o mais velho, curioso, inquieto. Flora, mais quieta, observadora. E a pequena Eva, de apenas 6 anos. Sempre prestando atenção em coisas que ninguém mais via. Nos primeiros dias, foi só felicidade. Casa nova. Rotina nova. Vida nova. Mas isso não durou. Os primeiros sinais foram fáceis de ignorar. Barulhos leves nas paredes. Arranhões como se algo estivesse dentro da casa. Flávio dizia que eram ratos. Suzana não respondia. Mas sentia. Era um arrepio estranho, que não combinava com o calor de Maceió. Depois vieram as crianças. Gustavo começou a reclamar que alguém o cutucava durante a noite. Ele acordava assustado, mas nunca tinha ninguém. Flora dizia que as sombras no quarto dela se mexiam devagar, mesmo quando não havia luz nenhuma. Mas foi Eva que fez Suzana parar de dormir. Eva começou a conversar sozinha, não como uma criança brincando. Era diferente. Ela escutava, respondia, esperava, e só então falava de novo, como se tivesse alguém ali. Em alguns momentos, Eva respondia antes de alguém falar com ela. Mas ninguém percebeu isso na hora. Com o passar dos dias, as coisas começaram a sair do controle. Objetos sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Talheres mudavam de posição. Pratos apareciam virados sem explicação. Uma noite, Suzana acordou com frio. Um frio impossível. Quando olhou para o chão, o crucifixo estava caído, virado para baixo. E ao lado dele, uma pequena poça de água, que não estava ali antes. O medo começou devagar, e depois tomou conta de tudo. Ninguém dormia direito. Flávio já não parecia tão seguro. Suzana estava exausta. As crianças andavam pela casa em silêncio, sempre olhando por cima do ombro, como se já esperassem alguma coisa. As portas começaram a bater sozinhas. Sussurros apareciam nos corredores, sempre baixos demais para entender. Uma noite, Flávio desceu para beber água. A cozinha estava iluminada, a geladeira aberta. Ele ficou parado, porque teve a sensação de que não estava sozinho. No canto da sala, alguma coisa se mexia. Não tinha forma, mas estava ali, e estava olhando para ele. No segundo seguinte, não tinha mais nada. Flávio jurou depois, que primeiro sentiu, e só depois viu. A partir daí, piorou. Durante a noite, os cobertores eram puxados. Flora e Eva começaram a aparecer com arranhões. Leves, finos, como marcas de unhas. Gustavo, uma manhã foi encontrado no sofá, encolhido, chorando. Ele disse que alguém falou o nome dele, bem perto do ouvido. Mas ele não acordou na hora. Ele ouviu, antes de acordar. Desesperado, Flávio chamou ajuda. O padre Joaquim foi até a casa. Rezou, benzeu cada cômodo, jogou água benta, por algumas horas. Tudo ficou em silêncio. Mas era só isso. Silêncio. Quando o padre foi embora, tudo voltou. Pior. Objetos começaram a ser arremessados. As crianças gritavam, apontando para o nada. A água da torneira ligava sozinha. E algumas vezes, pingos de sangue apareciam no banheiro. A história se espalhou. Vizinhos começaram a comentar. Depois, vieram curiosos. Depois, reportagem. A casa ficou conhecida como a Casa Assombrada do Pinheiro. E foi aí que o medo piorou. Porque agora, não era só dentro da casa. Era real. Para todo mundo. Se fosse você, ficava mais uma noite ali? Ou ia embora?
sem olhar para trás? A última noite foi a pior. Uma tempestade forte. A casa tremia. As crianças gritavam. Flávio e Susana tentavam manter o controle. Então a porta do quarto se abriu. Devagar. No escuro, algo começou a se formar. Não era uma sombra. Era ausência. Como se a luz não pudesse tocar aquilo. E então veio a voz. Não alta. Não baixa. Direto na mente. Vocês não são bem-vindos aqui? Eles não pensaram. Não discutiram. Não pegaram nada. Saíram correndo. Na chuva, no meio da madrugada. E nunca mais voltaram. A casa ficou vazia. Fechada. Esquecida. Mas não completamente. Dizem que até hoje, quem passa por ali, sente algo estranho. Um arrepio. Um incômodo. E, às vezes, um som. Baixo. Quase imperceptível. Como se alguém estivesse prestes a falar.